assessorando, então se eu cair, tiver algum problema e não perceber, aí vocês podem chamar ela, tá certo? Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Certo, então. Então, hoje eu vou começar com evolução e genética. Eu ia começar com ecologia, que para mim é o conteúdo que mais me empolga, mas eu também gosto bastante de evolução. Só que como a Ali deu biomolecular na quinta-feira, na quarta-feira, a evolução e a genética cabem perfeitamente na sequência. Porque muitas coisas que eu vou falar para vocês, eu vou fazer referência à aula da Ali da quarta, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é aqui que a evolução veio responder, tá? Até as primeiras teorias da evolução se acreditava no fixismo, ou seja, que as espécies todas surgiram no mundo e permaneceram exatamente iguais para sempre. O evolucionismo, ele vem para contrapor isso. O fixismo é o que tem na Bíblia. Deus criou as espécies todas no mesmo dia e assim elas ficaram para sempre. Hoje até mesmo as religiões, elas aceitam a evolução. Boa parte das religiões já aceitam, porque é um fato. Ninguém mais questiona se as espécies evoluem ou não. São coisas visíveis, né? Então, as espécies vão se modificando ao longo do tempo e novas espécies vão surgindo. Por que o fixismo é certo que não é verdade? Porque se assim fosse, nós teríamos a mesma biodiversidade no mundo durante todo o tempo. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que ao longo do tempo a diversidade foi aumentando. Ou quando ocorresse uma catástrofe, tipo a da morte dos dinossauros, a gente ia ficar com menos biodiversidade para sempre. E não, as espécies vão surgindo, a biodiversidade vai aumentando. Então, a evolução, o surgimento de novas espécies é um fato, já não é mais uma teoria. Então, tenham bem certo isso. O evolucionismo contrapõe o fixismo, tá? E o primeiro carinha que pontuou a evolução foi o Jean-Baptiste Lamarck. E ele traz duas leis fundamentais: a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E a figurinha mais marcante que aparece nos livros didáticos é essa do pescocinho da girafa. Ele dizia o seguinte, que as girafas, vou usar o exemplo da girafa, elas iam tentando alcançar folhas mais altas das árvores, com isso os pescoços delas foram esticando, e esse pescoço esticado se passava para os filhos, para a prole. Ele se equivocou em um ponto e mais ou menos acertou em outro. Agora a gente sabe. A lei da transmissão dos caracteres adquiridos, então essa 2 aqui, ele se equivocou. A gente não transmite os caracteres que a gente adquire durante a vida, porque senão vamos pensar assim, se eu tiver uma perna amputada, meus filhos nasceriam sem uma perna. Isso não é real, isso para a gente agora é absurdo, mas na época ele tinha poucas informações e ele achava que funcionava assim. Já a lei do uso e do desuso, ela existe, ela ocorre, mas não na história do pescocinho das girafas, porque para uma girafa esticar o pescoço, ela precisaria criar vértebras, e vocês sabem que não vai criar vértebras esticando o pescoço. Mas vamos pensar em alguém que quebra a perna e fica por muito tempo usando gesso. A gente tem uma atrofia muscular. Então, pelo desuso do músculo, o músculo diminui. Ou então o contrário. Quando alguém vai na academia e faz muita atividade física, fica bombadão. Hipertrofia muscular. Então, pelo uso, se aumenta a musculatura. Só que isso a gente não transmite para os nossos descendentes, tá? Então, esse foi o principal equívoco de Lamarck. Mas ele foi muito importante porque é o primeiro registro de debater a evolução, de pontuar teorias. Então, a grande contribuição de Lamarck, grave nisso, a adaptação dos organismos ao meio.
Por quê? Desenvolver ou subdesenvolver uma parte em função do ambiente é adaptação. Então, essa é a maior contribuição de Lamarck, certo? E aí, mais adiante, veio o Charles Darwin, que é o cara da evolução. Ele chegou a conviver ali, Lamarck estava indo para o final da vida, Charles Darwin era adolescente, né? Mas eles nunca chegaram a entrar em contato. O Darwin, ele viajou o mundo inteiro, ele era naturalista, conhecendo a natureza, coletando dados, e aí ele faz o livro mais importante da vida dele, mais conhecido no mundo, que é A Origem das Espécies, onde ele elabora a teoria da evolução mais aceita. Aqui eu destaquei o Wallace, porque o Wallace, ele foi como uma espécie de orientado do Charles Darwin, ele era um pouquinho mais novo e contribuiu muito para a teoria da evolução. Apesar de não se dar muito destaque para ele, mas ele também contribuiu bastante. Então, quais são as ideias centrais da teoria evolutiva de Darwin? Primeiro, todos os organismos descendem de ancestrais comuns. E segundo, o principal agente de modificação é a seleção natural, tá? Então, é Darwin que introduz o conceito de seleção natural na evolução. Esses passarinhos aqui são os tendilhões de Darwin, são umas aves que vivem nas Ilhas Galápagos. Vocês sabem que boa parte da teoria do Darwin, ele se inspirou, né, nos animais que vivem em Galápagos, que é um arquipélago, várias ilhas. O que acontece com esses passarinhozinhos ali? Cada ilhazinha de Galápagos tem uma espécie diferente de passarinho que se alimenta de um tipo de alimentação, de item alimentar diferente. E daí o Darwin percebeu que, apesar de eles comerem coisas diferentes, do bico deles serem adaptados para o tipo alimentar deles, no restante, essas aves são muito parecidas. Então, qual foi a teoria dele? No início, era uma única espécie. As ilhas não eram separadas, eram todas interligadas. Algum evento, por exemplo, a subida do nível do mar, isolou as ilhas, isolando pequenos grupos da mesma espécie. Quando isso acontece, cada grupo de espécies se adaptou a consumir o item alimentar mais disponível naquela ilha. Com isso, eles foram modificando ao longo do tempo por seleção natural. Por quê? O que é a seleção natural? O passarinho com o bico mais apropriado para comer, vamos dizer, bichinhos do tronco das árvores. Ele vai conseguir se alimentar mais, ele vai conseguir reproduzir mais, e o gene que determina o bico apropriado para comer o bichinho da árvore vai passar para as próximas gerações. Então, Darwin viu isso, que todos descendiam de uma mesma espécie, mas que em determinado momento, por um isolamento geográfico, essas espécies foram se modificando, certo? Então, qual que é o principal ponto da teoria de Darwin? Os mais bem adaptados sobrevivem. Darwin nunca falou que é o mais forte, tá? Por quê? Se fosse o mais forte que sobrevivesse, a natureza ia estar cheia de animal bombadão, grande, e não é verdade. O grupo melhor sucedido no mundo são os artrópodes, insetos, aracnídeos, crustáceos, e são, na maioria, pequenos, porque não tem a ver com o tamanho, tem a ver com a adaptação, tá? Gravem isso. E de que maneira isso cai no Enem? As teorias de evolução de Darwin e Lamarck. Então, vamos para uma questãozinha de 2016, tá? É o seguinte, Darwin, em viagem às Ilhas Galápagos, observou que os tendilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta que uma ideia comum, qual é a ideia comum? As teorias de evolução propostas por Darwin e por Lamarck refere-se à interação entre os organismos e seus meio ambientes, que é denominado de
mutação, adaptação, seleção natural, recombinação gênica ou variedade genética. Qual a alternativa que vocês acham que é? Qual a ideia comum de Darwin e Lamarck? Abrem o microfone e falem, porque eu não vejo o chat. Ninguém? Tá, vamos lá. Adaptação? Isso, adaptação. Muito bem. Essa estava dada, né? Porque eu destaquei ainda nos slides. Por que não... vamos pensar por que não pode ser as outras. Gente, até Darwin, até Mendel, não se trabalhava com questão genética. E Mendel, ele, apesar de ter vivido na mesma época de Darwin, a teoria de Darwin não tomou conhecimento da genética. Então, tudo que é gênico, genética, não tem nada a ver com Darwin e Lamarck. A mutação, gente, isso veio com a biologia molecular. Depois se descobriu o DNA, é mais recente ainda. Então, Darwin e Lamarck não tinham conhecimento da mutação. E por que não pode ser seleção natural? Porque seleção natural foi pontuado por Darwin. Lamarck não debateu seleção natural. Então, só para adaptação. Gente, lembra que a Vitória falou lá na primeira aula de que é importante no Enem vocês prestarem atenção nas questões mais fáceis? Evolução geralmente são questões fáceis, tá? Então, vale vocês prestarem atenção, porque são as que vocês têm que acertar. E aí, vamos para a figurinha que eu lancei como desafio para vocês ontem. Por que essa imagem de evolução humana está errada para representar a evolução humana? Eu não consegui ver agora de manhã se mais alguém tinha falado, mas ontem alguém colocou que estaria faltando alguns seres dessa linha sucessória e sobrando outros. Em parte é real, nós não temos só 6 indivíduos na evolução humana, nós temos muito mais e nós temos inclusive elos perdidos, que a gente ainda não descobriu. Mas o principal erro, gente, nessa imagem é que a evolução, ela não ocorre em formato de escadinha, tá? Ela não ocorre em linha reta. Por quê? Se assim fosse, nós permaneceríamos sempre com o mesmo número de espécies. Porque um vai se transformando no outro. Além do que, essa figura ela dá a impressão errônea de que a gente veio do macaco. E a gente não veio do macaco, a gente evoluiu de um ancestral comum. Então, o próprio Darwin já dizia isso, a gente vem de um ancestral comum. Então, nunca pensem na evolução como escada. Pense na evolução como uma árvore. Essa é a figura que representa a evolução dos homens. Ou qualquer evolução, ela ocorre dessa forma. Então, um ancestral comum, que seria aqui um mamífero insetívoro, ele vai, ao longo do tempo, sofrendo pressões. Então, cada novelinho aqui, cada encruzilhada, ocorreu um evento, geralmente, isolamento geográfico. Pense aqui, símios do Novo Mundo. Isso aqui é a deriva continental. Então, em cada nozinho desse acontece um evento que isola os grupos. E esses grupos vão se diferenciando por seleção natural e se transformando em novas espécies, tá? Então, é assim que a gente representa a evolução, em formato de árvore, nunca em formato de escada, tá? E aí, o que é isso, então? É a cladogênese. Gente, importante destacar que, apesar do Darwin ter debatido a questão do ancestral comum, a parte gênica ela vem posterior. Então, essa cladogênese é uma área da evolução que vem depois do gênero. Clado quer dizer grupo. Gênese tem a ver com a questão genética. Então, vamos lá. Aqui também sobre a evolução humana. Aqui do ladinho tem o tempo aproximado, né? Então, o tempo aproximado que se deu à separação da espécie. E aí, como eu falei, aqui então se separou o orangotango e aqui, ao longo do tempo, vai se modificando até chegar no orangotango que a gente conhece hoje. Só que aqui também saem outras espécies, tá? Ele não é uma linha reta, nunca é uma linha reta.
sobre a cladogênese, vocês têm que sempre pensar que quanto mais basal, mais embaixo, mais no tronco da árvore, vocês vão ter os caracteres primitivos, os caracteres que unem todos esses animais. E quanto mais para cima, os caracteres derivados. Então, vamos pensar no ser humano, qual que é um caractere derivado? O que que nos define? Uma das coisas, bípede. Aqui embaixo eram quadrúpedes, aqui em cima, bípedes. Qual que é outra característica? O polegar opositor é um caractere derivado. E assim por diante. Então, sempre pensem que quanto mais acima na árvore evolutiva, os caracteres são mais derivados. Abaixo estão os caracteres primitivos, que são os que nos unem, os que nos tornam aparentados. E também, quanto mais para cima, então, quanto mais recente a divisão, a gente tem mais proximidade genética, tá? Vamos lá, como que isso cai no Enem? Olha só, exatamente a árvore que eu tinha colocado para vocês antes. Essa questãozinha é de 2017. A árvore filogenética representa uma hipótese evolutiva para a família Hominide, na qual a sigla MA significa milhões de anos atrás. As ilustrações representam da esquerda para a direita o orangotango, o gorila, o homem, o chimpanzé e o bonobo. Vamos ver o que a questão quer saber. Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e daí tem todas as duplinhas aqui de seres. Qual a alternativa correta que vocês acham que é? Lembrando, aqui é o orangotango, aqui é o gorila, desculpa a letra, mas eu tenho dificuldade de escrever com o mouse. Aqui é o chimpanzé e aqui é o bonobo, tá? Então, lembrem-se, quanto mais recente a separação, mais aparentado são os grupos. Dentre todos esses conjuntos de seres aqui, quais os mais aparentados, mais próximos geneticamente do ser humano? Então, vamos lá. A última especiação, os seres que são mais próximos da gente é o chimpanzé e o bonobo, que é a alternativa D, tá? Então, é tranquilo, ó, não é uma questão difícil, você só tem que entender a árvore filogenética. Nós, os bonobos e chimpanzés, temos mais de 98% de similaridade genética. E os bonobos e chimpanzés têm mais de 99% de similaridade genética. Então, para vocês verem, quanto mais sobe, mais aparentado a gente é. Seguindo. Pois bem, gente, se eu estiver indo muito rápido, se vocês não entenderem alguma coisa, podem falar, tá? Porque o que não der tempo da gente tratar hoje, do que eu preparei, eu faço uma aula extra depois. Então, se precisar interromper para eu repetir, podem ficar bem à vontade. A evolução, na época de Lamarck e Darwin, não se tinha conhecimento da genética. Então, ela era limitada. Quando se descobriu o DNA, o Watson e Crick, que foram os caras que escreveram a teoria do DNA, e Rosalind Franklin, que é a mulher mais injustiçada das ciências biológicas, porque ela também, na verdade, ela teria feito a descoberta do DNA antes e os outros teriam roubado dela o trabalho. Mas, enfim, quando eles descobrem o DNA, aquela fita lá que vocês viram com a Prof. Alia na quarta-feira, a teoria da evolução, ela é reformulada. Por quê? Porque Darwin sabia que tinha uma coisa que passava de geração para geração, mas ele não sabia o quê. Tá? E Mendel, que depois eu vou falar para vocês, também sabia, e ele investigou de que forma isso passava de um para o outro, que daí ele usa as letrinhas, azão, azinho e tal, apesar dele ter esse insight, de entender como as características passam de geração para geração, ele não sabia exatamente o quê. Isso, a resposta disso só vem quando se descobre o DNA. Ponto. Vamos lá. Quando se descobre o DNA, se pega a teoria de evolução de Darwin e se reformula ela, se dá um upgrade nela.
tá? Então, tu não joga fora o que ele debateu, mas tu acrescenta a questão de DNA. E aí a gente chama essa teoria de teoria sintética da evolução ou neodarwinismo, tá? Vamos lá. E a principal questão dessa teoria sintética da evolução são os fatores evolutivos. O que são fatores evolutivos, gente? São fatores que modificam, que alteram, que pressionam as espécies a evoluir, tá? Então, vamos lá. A se modificar. Pensa na evolução como mudança ao longo do tempo. É isso. Darwin tinha conseguido ver migração. Migração é a mesma coisa do que a migração na história, na geografia. É um grupo de seres que muda de lugar. E ele tinha conseguido ver a seleção natural. O que ele não tinha conseguido ver? O que dependia do DNA. Então, vamos lá. O que ele não viu? Mutação. O que é mutação, gente? Lembra da fitinha do DNA lá da aula de biomolecular? A mutação é quando algum evento acontece e que muda os códigos, os códons, as 3 letrinhas que determinam um aminoácido. Acontece uma ação ali e modifica. E mudando a informação do meio dessa fita, muda a proteína que a gente codifica. E a gente muda, deixa de ser a mesma coisa. Há mutação letal, há mutações que causam câncer, mas a maioria das mutações não acontece nada. E ainda tem as mutações que são benéficas, tá? Então, não pensem em mutação na evolução como algo ruim. Não é. Mutação é fundamental para a gente evoluir. Por quê? Porque a gente só vai mudar uma característica se mudar o nosso código genético, tá? Então, as mutações são as fontes de variabilidade genética, o que é uma coisa muito importante para a evolução, certo? Um dos eventos que causa mutação é a radiação solar, por exemplo, outros tipos de radiação. Mas existem mutações, a maioria das nossas mutações são acidentais, são erros no nosso código, que aleatoriamente vai trazer uma característica benéfica e que a seleção natural vai começar a selecionar para as próximas gerações. Pensem também assim, ó, evolução está diretamente ligada com reprodução. Você só evolui se a característica que você tiver vai te beneficiar na reprodução. Porque aí você vai ter mais filhotes e você vai passar aquela informação adiante, tá? Seguindo, e a deriva genética? O que seria a deriva genética? Vamos pensar que esse primeiro conjunto de besourinhos, de joaninhas, estejam em Santa Catarina, tá? E a gente tem besourinhos vermelhos e besourinhos amarelos. De repente, dá um tornado em Santa Catarina, que está virando moda, e arrasta alguns besourinhos para uma ilha no meio do oceano, tá? Coincidentemente, por puro acidente, por pura obra do acaso, só foi besourinhos vermelhos, tá? E aí na ilha, nós só vamos ter besourinhos vermelhos. A informação besourinho amarelo foi perdida, tá? Isso a gente chama de deriva genética. Então, deriva quer dizer perda de variabilidade genética. Enquanto mutação você aumenta, a deriva você perde, tá? Isso só acontece em ilhas no meio do oceano? Não, tá? Isso aqui pode ser, por exemplo, tudo isso aqui podia ser uma floresta e de repente se constrói uma usina hidrelétrica que forma um lago no meio e que isola 2 populações. E aí você vai ter perda de variabilidade genética por isolamento, por fragmentação florestal, tá? Então, desmatamento causa deriva genética. Enfim, vários eventos, mas um deles também é esse efeito de ilhas, né? Isso é o efeito de ilhas. E seleção natural, só para exemplificar, porque Darwin já dizia, já pontuou, já elaborou a teoria, mas na Revolução Industrial, as pessoas assistiram à seleção natural rapidamente ocorrendo. Essa primeira imagem mostra umas mariposinhas. Aqui, quase imperceptível, tem uma mariposa malhada, esbranquiçada.
e aqui embaixo uma mariposa vermelha. Acontece que... Vermelha não, desculpa, preta. Acontece que a mariposa que melhor se esconde, ela vai ter mais sucesso porque ela vai ser menos predada, menos comida pelos predadores. E se ela consegue se esconder melhor, ela vai conseguir reproduzir mais e gerar mais filhotes. Então, a população de mariposa desse primeiro quadradinho aqui, ela era muito mais branca, então formada por indivíduos esbranquiçados do que pretos. Ocorre que a Revolução Industrial poluiu o ar, então aqui acontece uma pressão da Revolução Industrial, poluiu o ar e os troncos ficaram pretos. Matou os líquens que tinha, né? Isso aqui é líquens, depois na ecologia a gente vai trabalhar sobre isso. E aí, aqui tá a mariposinha preta e aqui tá a mariposinha malhada. Gente, mudou completamente a realidade. E agora, em vez da preta ser mais predada, é a clarinha que vai ser mais predada. E dessa forma, a população de borboletas pretas tem mais sucesso reprodutivo e é a maioria na população. Então, vocês percebem, é mudança no ambiente. Quem melhor se adaptou? A preta. Adaptação. Ela vai ter mais sucesso reprodutivo. E isso é pressão de seleção natural, tá? Seguindo. Uma questãozinha aqui para a gente aquecer. Podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência vivem juntos. Com um potencial aparente para competir, exibirão diferenças no comportamento, fisiologia ou morfologia. Então, a lógica é essa. Se você vive no mesmo ambiente que outra espécie, que vocês poderiam competir, você vai criar um comportamento, fisiologia ou morfologia diferente. Vamos pensar assim. Tem serpentes que se alimentam de ratos. A cobra verde e a jararaca. A cobra verde vive de dia, a jararaca vive de noite. A cobra verde vai predar os animais diurnos, a jararaca vai predar os animais noturnos. Isso é mudar o comportamento, gente, para não competir pelo mesmo bicho, pelo mesmo alimento, tá? Só para dar um exemplo. Então, o que a questão pergunta? Qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas? Então, vamos lá. Os animais se modificam. E essa modificação ela vai ter que passar para as próximas gerações. Qual o fenômeno evolutivo que explica isso? Alguém tem alguma ideia? Vamos lá. Mutação. Por que não é a mutação? Porque a mutação não é manutenção, gente. A mutação é mudança. Se está falando em manutenção, esqueça mutação. Seleção natural é mudança. Você seleciona uma característica que vai ser mais frequente na população. Deriva genética é mudança, tá? Tudo que fator evolutivo causa mudança. Então, qual a resposta que vai ser? Fluxo gênico. Por quê? Porque conforme o fluxo gênico passa de geração para geração, você vai mantendo a característica. Esse é o fenômeno evolutivo. Gente, aqui no final tem o tal de equilíbrio de Hardenberg. Eu não vou entrar a fundo nele, porque é a única questão de todas as provas do Enem que eu já olhei que caiu esse negócio. Ele é uma teoria, que é muito mais teoria, na prática ele não existe, seria por essa formulazinha, só coloquei por curiosidade. Esse cara fez um modelo matemático que diz que uma população que não está sofrendo nenhum processo evolutivo, ela ficaria em equilíbrio de Hardenberg. Só que qualquer população está sofrendo processos evolutivos. Na natureza, você não tem um ambiente estático. Então, por isso que a gente diz que é uma situação teórica, não é uma situação real. Mas esqueçam, dificilmente vai cair, é quase improvável, tá? Só entendam que a manutenção das informações de uma geração para outra ocorre pelo fluxo gênico. É isso que vocês não podem esquecer.
Eu vou pular essa aqui, porque eu acho que senão a gente não vai conseguir ver tudo. Bora lá. Então, se você evolui ou você modifica alguma coisa que não te isola do resto do grupo, ou você sofre o processo de especiação, que é o criar novas espécies. É isso que ocorreu na evolução humana. As espécies foram, os grupos foram se separando e formando novas espécies. Eu sei que a biologia parece um monte de nome, mas olha só como não é difícil, vocês não precisam decorar, vocês precisam aprender a separar as palavrinhas. Separem a especiação aqui, ó. Ação. O que quer dizer ação? Ato de fazer algo, tá? Espécie. Ato de fazer uma espécie, tá? Sempre tentem separar. Pense assim, ó, respiração, ação de respirar. Especiação, ação de fazer uma espécie. Se vocês pensarem as palavras dessa forma, vocês não precisam ficar decorando, porque realmente é muito nome, mas elas fazem sentido, tá? E o que é uma espécie? Conceito de espécie é um grupo de indivíduos semelhantes que reproduzem entre si e que geram descendentes férteis, tá? Tenham sempre isso em mente. Reproduz e gera descendentes férteis. Por exemplo, quando que não é uma espécie, né? O cavalo e o burro se reproduzirem, eles geram a mula. A mula não é uma espécie, tá? A mula é uma mistura de duas espécies, porque a mula não reproduz, tá? Então, não é uma espécie. Você tem o cavalo, você tem o burro, mas a mula não é uma espécie. Seguindo, só para revisar o conceito de espécie. O processo de criação de uma nova espécie geralmente se dá por isolamento geográfico. Não é a única forma, tá? Mas, assim, é na maioria das vezes. E no Enem cai, geralmente, isolamento geográfico. Então, assim, gravem isso. Formação de espécie por isolamento geográfico. Como se dá esse isolamento geográfico? Aqui tem um esqueminha do lado. Então, aqui em cima nós tínhamos uma população enorme, grande, e ocorre uma barreira. Vamos dizer que aqui foi criada uma usina hidrelétrica e separou duas populações, dos dois lados, o lado A e o lado B. Ocorre uma mutação, como eu disse, mutação, muitas vezes acidental, e essa mutação, representada pelo roxinho aqui e pelo amarelinho aqui do outro lado, é adaptativo, é vantajoso. Então, vamos pensar que era um grupo de passarinhos que comiam minhocas, tá? Quando separou aqui, desse lado, a terra era mais seca e não tinha muita minhoca na superfície. Aí surge uma mutação que o passarinho consegue comer vespas, tá? O carinha que come vespas, ele vai ter vantagem sobre os que comem minhoca, porque tem mais vespas para comer do que minhoca. E aí, essa característica, ela começa a se multiplicar na população por reprodução. Eis que, depois de passado um tempo, todos os passarinhos comem vespas. E sumiu os passarinhos que comiam minhoca. E essa modificação, ela se perpetua na população, surgindo uma nova espécie. Se a gente remover a barreira que existia, tá? Secaram a usina hidrelétrica, acabaram com a usina hidrelétrica e os grupos se reúnem novamente. Se eles não conseguirem reproduzir e formar um ser reprodutivo, fértil, nós dizemos que ocorreu um processo de especiação. Então, de uma espécie surgiram duas espécies, tá? Seguindo, vou dar um exemplo prático que eu acho lindo. Bonobos e chimpanzés. Gente, bonobos e chimpanzés vivem lá na República Democrática do Congo, no meio da África, e eles viviam todos juntos, numa população única. O rio Congo, esse aqui, ele era estreitinho, fininho. De repente, pelas mudanças climáticas, enfim, ele ficou largo e ficou intransponível, tá? Então, separou as populações do norte e do sul. Ocorre que, aqui no norte, esses aqui são os chimpanzés, tá? Vamos botar um Czinho e um Bzinho de bonobo aqui embaixo. Ocorre que, no local onde os chimpanzés ficaram morando, existe uma escassez de alimento, porque aqui existe também, mora também, o gorila. O gorila é um animal maior,
agressivo e que come muito. Começou a faltar comida. E aí os chimpanzés tiveram que ir para cima das árvores para procurar frutos. Só que também não tinha muito fruto. Então o que acontece? Para conseguir comer bastante, eles têm que brigar. Eles têm que disputar. É ataque o negócio, é na guerra. Com isso, é adaptativo para os chimpanzés brigarem. Eles se matam, gente. Se vocês olharem documentários de chimpanzés, chega a dar um negócio no estômago, porque eles são extremamente agressivos, eles matam filhotes, eles sequestram filhotes. Mas é adaptativo. O que mais briga consegue comer mais e consegue reproduzir mais. Tá? No sul, não tem gorilas. E aí os bonobos conseguiram ficar no chão, tem alimento suficiente e não precisa brigar. Ora, se não precisa brigar, a briga não é adaptativa. E os bonobos são uma espécie paz e amor. Tudo eles resolvem no amor. Enquanto os chimpanzés tudo resolvem na guerra, os bonobos tudo resolvem no amor. Por que é adaptativo? Porque em grupos grandes eles conseguem se defender melhor de predadores. Tem mais olhos para cuidar e ficou adaptativo. Pois bem, com o tempo, foi selecionando características e atualmente são duas espécies. Mesmo que a gente eliminar o rio, essas duas espécies não voltam mais a ser uma. Então, o rio separou e eles foram especiando, foram se diferenciando em duas espécies em função da pressão do ambiente. Faltou comida, você muda o comportamento. Se tem comida o suficiente, você pode ficar de boinha, todo mundo bem em paz, tá? Então é isso, chimpanzé é guerra, bonobo é amor. Isso é um processo de especiação lindo, se vocês procurarem documentário, é muito bonito. Bora lá. Então, o processo de especiação, ele pode acontecer, a gente diz que pode acontecer de 3 formas. Simpátrica, alopátrica e parapátrica. Meu Deus, tanto nome. Bora lá separar essas palavras. Pátrica, ó, todos têm o pátrica. O que quer dizer pátrica? Pátria, vem de pátria, território. Então, todas elas está tratando de território. Simpátrica, o mesmo território. Então, não há separação geográfica. Alopátrica, território diferente, há separação geográfica. E parapátrico, para quer dizer lado, pensa no paralelo, tá? Eles são paralelos. Eles encostam uma população na outra. Não tem separação de território também, mas é um pouquinho diferente do simpátrica. Para vocês visualizarem melhor, vamos lá. Alopátrica, separação de território. Parapátrica, a população fica no ladinho, elas encostam. E simpátrica é bem no meio, tá? Por que eu estou apresentando as 3? Porque as 3 existem e podem cair no Enem, mas foquem toda a energia de vocês na alopátrica. Como eu disse, a especiação geralmente acontece por uma barreira geográfica, por uma separação de território. Então, foque na alopátrica. Bora lá, uma questãozinha. A principal explicação para a grande variabilidade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e reduziram-se. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado. Gente, ó, núcleo, ilhazinhas de floresta. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processo de diferenciação genética, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outros refúgios. O principal processo evolutivo relacionado ao texto é vamos lá, gente, o que a gente está dizendo? Que teve diferenciação genética. Que essa diferenciação genética originou nova espécie. Então, a gente teve um processo de especiação. E não tem especiação das alternativas. O que é essa especiação? Vamos lá. Lembra que nós temos 3 tipos de especiação. Alopátrica, parapátrica e simpátrica. Só uma delas, uma única alternativa que tem barreira geográfica.
Se a gente está dizendo que a floresta ficava em formato de ilhas, que um bicho não conseguia atravessar e ir para o outro, significa que houve isolamento geográfico. Se houve isolamento geográfico, nós estamos falando de especiação alopátrica, ou seja, evolução alopátrica, tá? Essa é a alternativa correta. Alguma dúvida? Tudo certo? Podemos seguir? Eu vou pular essa também, depois eu faço umas videoaulas curtinhas com resolução de mais questões para vocês. Então, agora a gente vai passar para a segunda parte, que é a genética. A genética, gente, foi genética mendeliana. Ela, como eu disse para vocês, Mendel, ele viveu na mesma época que Darwin. O que acontece? Quando Darwin morreu, acharam na biblioteca de Darwin os trabalhos de Mendel. Por alguma razão, Darwin não olhou. Tem gente que diz que ele não teria entendido os cálculos matemáticos de Mendel. Eu diria que não foi isso, que não deu tempo. Ficou lá, ele colocou na biblioteca e esqueceu. Gente, se Darwin tivesse lido os trabalhos de Mendel, e esses dois juntos conseguissem debater evolução e genética, nós teríamos tido um processo de conhecimento na área muito mais rápido, tá? Porque eles se complementam. Genética e evolução se complementam. Então, o Mendel, ele trabalhou com ervilhas, tá? Ele morava num monastério, ele começou a cultivar ervilhas e estudar como os caracteres, como as características das ervilhas passavam de geração para geração. E ele pontuou duas leis. A primeira lei de Mendel: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Bora lá. Então, ele tinha ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Ele sabia que elas eram puras. Como é que ele sabia? Ele ficou muito tempo cruzando, até conseguir linhagens puras. O que é linhagens puras? Aqui, ó. Azão, azão, azinho, azinho. Deixa eu ver onde é que tá. Eu vou explicar antes os conceitos, depois a gente volta lá. Bora lá. Quando vai ocorrer a reprodução, gente, aqui, a geração P quer dizer geração parental, pai e mãe, tá? O papai aqui das ervilhas, eu tô usando papai ironicamente, tá? Não existe pai e mãe em vegetal, tá? Ele tem a informação para ervilhas verdes. Então, o Vzinho pequeno aqui representa ervilhas verdes. O outro indivíduo tem informação para ervilhas amarelas. Quando ocorre a meiose para a produção dos gametas, gente, gameta, quando tem duas letrinhas para a mesma característica, a gente diz que o negócio é 2N. Quando tem uma letrinha, a gente diz que o negócio é N. Quando ocorre a separação desses dois alelos aqui, para a formação do gameta, é aleatório, gente, e passa um N só pro gameta. Gente, gameta humano, o que é? É o espermatozoide e o óvulo, tá? Um vegetal também tem gameta, tem a parte feminina e a parte masculina, tem o pólen e o óvulo da flor, tá? Quando se junta aqui esses dois gametas, forma o filhote, o zigoto, tá? E aí ele vai trazer a informação do macho e a informação da fêmea, e ele vai voltar a ser 2Ns, tá? Isso Mendel fez sem conhecer o gene, só pelas cores que ele tinha das ervilhas. Pois bem, quando a gente tem um ser com as duas letras iguais, ou azão, azão, ou azão, azinho, a gente diz que o indivíduo é homozigoto. Gente, zigoto, homo quer dizer mesmo. Na mesma lógica do homossexual, se relaciona com o mesmo sexo. Homozigoto, tem a mesma letrinha na formação do zigoto. Gente, a biologia é isso. Os nomes, eles são formações e vocês têm que entender o que significa cada pedacinho, tá? Hétero, diferente. Azão, azinho, tá? O que é alelo?
Cada letrinha dessas é um alelo. Então, um alelo azinho, outro alelo azinho. Pois bem, o que a gente enxerga nas espécies? Então, aqui, o que a gente enxerga? Verde e amarelo. Isso a gente chama de fenótipo. Fenótipo é característica. O genótipo se refere à parte genética, então é o alelo. Então, aqui a gente tem 3 tipos de alelo diferente, 3 tipos de genótipo diferente, e a gente tem 2 características, então a gente tem 2 fenótipos diferentes, tá? Vamos voltar para Mendel. Então, Mendel pegou ervilhas amarelas, ervilhas verdes e cruzou. Quando ele cruzou, ele teve uma população inteira de ervilhas amarelas. Então, o que ele disse? Que a cor verde era recessiva e a cor amarela era dominante. Porque quando ele cruzou a geração F1, ele obteve 3 amarelas e uma verde. Então, a informação verde, ela não se perdeu na geração F1, na primeira geração. Ela ficou escondida. Por isso que ele chama de recessivo, o que ficou escondido. E aí, esse quadradinho, que a gente diz quadradinho de Punnett, é a forma mais fácil da gente representar esse cruzamento que Mendel fez. Então, você pega aqui o cruzamento da F1, né? Você pega o azão, o azinho, separa aqui. Lembra que o gameta é ele, então você vai trabalhar com uma letrinha da mãe e uma letrinha do pai. O azão, azinho, azão, azinho. E aí você cruza. Então, azão, azão, azinho, azão, e assim por diante. E aí aqui você tem a relação dessa geração aqui, ó, da geração F2. Isso que Mendel quis dizer com a primeira lei. Lá eu estava falando de dominância completa. Então, existia uma situação em que a ervilha amarela ela esconde completamente a ervilha verde, dominante e recessiva. Só que existem outras situações que a gente diz que não tem dominância. Então, a ausência de dominância é quando uma cor não esconde a outra. Aí vocês pensam nas flores. Nós temos flores vermelhas e brancas. Quando a gente mistura ela, aqui o heterozigoto, em vez de ser vermelha ou branca, ela fica rosa. Ela mistura as cores. A gente chama de ausência de dominância. E ainda nós podemos ter a codominância, que é a dominância compartilhada. Você tem um animal ruão, um animal vermelho, um animal branco, e você forma uma geração de ruão, que é o pintado, tá? Então, também, mistura as cores, uma não sobrepõe a outra. A segunda lei de Mendel, ele trabalha com 2 características, tá? Então, em vez de trabalhar só com amarelo, só com a cor, ele trabalha com a cor e com a rugosidade da casca, tá? E aí, o que ele diz? O que ele viu? Que a cor e a rugosidade, elas se misturam para formar os gametas, elas segregam lá na meiose de maneira independente. Ou seja, a cor não interfere na rugosidade, assim como a rugosidade não interfere na cor. E aí a gente tem esse quadradão aqui grande, porque a gente usa duas informações. A gente usa a cor e a rugosidade. Daí o gameta, cada gameta vai ter um alelo para cada característica, tá? Aqui as proporções, eu vou passar mais batido, né, que depois eu faço uma aula, deixa eu ver que hora que é. Ih, tá acabando meu tempo, então vamos lá, rapidão. Eu faço uma aula para explicar melhor as leis de Mendel, se vocês acharem necessários. Vamos para questões, tá? Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como lei da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei de distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Então, pensa nas ervilhas.
Ele está falando, a pergunta está tratando da segregação independente, das ervilhas vermelhas e verdes, lisas e rugosas. A informação de cor e a informação de rugosidade, elas são independentes uma das outras. Isso que Mendel disse. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Aí aqui é um conceito um pouquinho diferente da genética mendeliana. Gente, a genética mendeliana é importantíssima, ela ocorre, mas ela não atualmente, ela determina poucas características nossas, como Mendel falou. Então, vamos pensar, o lóbulo da orelha, esse V de viúva, o albinismo, são determinados conforme a lei de Mendel. No entanto, com a descoberta do DNA, lembram que a Prof. Ali falou dos cromossomos lá na quarta-feira? Pois bem, com a descoberta dessas informações, viu-se que nem sempre a distribuição ela ocorre independente. Esse primeiro quadradinho aqui, ele mostra como os cromossomos se separam, como as informações se separam de acordo com a lei de Mendel. Eles se separam independente. Então, aqui, ó, quando ocorre a mistura das informações, isso aqui é um indivíduo diploide. Então, vamos dizer que isso aqui é do pai. Um cromossomo, dois cromossomos. Lembra que a gente tem dois N's, 2 cromossomos para cada informação. Aí, quando vai formar o gameta aqui, eles se misturam no chamado crossing over, mistura na meiose. E quando recompõe para formar os gametas, que a gente chama de recombinação, ele ficou separadinho, ó. O A separou diferente do B, tá? Isso é a genética mendeliana que diz. No entanto, sabe-se hoje que nem sempre isso acontece. Quando as informações estão muito próximas, gente, elas pegam carona, vamos dizer assim. Quando mistura aqui, elas ficam coladinhas umas nas outras e elas não segregam independente. Tá? Então, a biologia molecular, ela traz essa informação, que apesar da genética mendeliana estar certa para algumas características, existem exceções. Então, a carona de uma característica na outra é uma exceção à lei de Mendel. E daí, o que a questão quer saber? Hoje sabe-se que isso, da distribuição independente, nem sempre é verdade. Por quê? Daí as alternativas. A distribuição depende do caráter de dominância e recessividade do gene? Não, isso aqui foi Mendel que falou. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de um dos genitores? Sempre. É um de cada genitor, um do pai e um da mãe, sempre. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose? Pode, mas isso não tem nada a ver com a distribuição independente. A D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. É isso que eu mostrei na figurinha ali para vocês. A carona, tá? Então, a alternativa correta é a letra D. Gente, essa questão é um pouquinho mais complicadinha, né? Porque ela exige conhecer a lei de Mendel e as bases da biologia molecular, tá? Então, ela é um pouquinho mais chata. Eu vou fazer só mais essa, só para a gente fazer uma questão que é mais frequente no Enem, tá? O que é mais frequente? Essas questões de genética mendeliana. Vamos lá. Em um grupo de roedores, a presença do gene dominante determina indivíduos com pelagem na cor amarela. Entretanto, em homozigose, ela é letal, ou seja, azão morre, não existe. É letal, ou seja, provoca a morte dos indivíduos no útero, eles nem nascem. Já o alelo recessivo, azinho, não é letal e determina a presença de pelos pretos. Com base nessa informação, considera o heredograma. Gente, isso aqui é um heredograma, tá? Então, vamos lá. Isso aqui representa um casal, só explicando o heredograma. Pela legenda, o quadradinho representa o macho, a bolinha representa a fêmea. A bolinha pintada representa animais de pelagem preta, ou seja, recessivo. Azinho,
tá? E os sem pintar dentro é azão, azinho. Por que é azão, azinho e não azão, azão? Porque o azão, azão é letal. Então, todo esse quadro aqui está representando animais vivos, roedores vivos. Portanto, nenhum aqui é azão, azão. Todos eles são azão, azinho, azinho, azinho. Os pretos são azinho, azinho. Os sem pintura, os branquinhos, são azão, azinho. Porque são os que não morrem. Bora lá. Qual a probabilidade, aqui é a matemática, de na próxima ninhada do casal de roedores, que está representada na figura pelos números 7 e 8, nascer uma fêmea de pelagem amarela? Gente, o que ele pergunta? Sobre esse casal aqui, 7 e 8. Qual é a probabilidade do 11 ser uma fêmea de pelagem amarela? Eu vou... não, peraí. Se vocês pensarem, vamos pensar qual que é a informação genética do 7 e do 8. Gente, olha o que eu disse para vocês antes. Todos os vivos ou são azinho, azinho, ou são azão, azão. Não podem ser azinho, azinho, porque os azinho, azinho são pretos, e esses aqui são amarelos. Então, aqui estão os gametas desse casal, tá? O gameta deles é azão, azinho. Quando cruza, a gente vai ter esses aqui como descendentes, tá? Gente, azão, azão, morre, não existe. Então, a gente corta. Isso aqui não existe. Nós temos 3 possibilidades de filhotes em relação à cor do pelo. Ou ele vai ser azão, azinho, ou ele vai ser azinho, azinho. Quando a gente fala em proporção, gente, como é que nós vamos formar a proporção, a fração referente a isso? Tá? Agora vem a matemática. Quantas possibilidades existem? A possibilidade a gente vai colocar no denominador. Então, nós temos 1, 2, 3 possibilidades, tá? Porque um morre, então a gente risca, a gente não conta. A gente põe o 3 aqui embaixo. Ele quer saber pelagem amarela. Quantas dessas 3 possibilidades teriam pelagem amarela? O azinho, azão. O azão, azinho e o azão, azinho. 2 possibilidades. Então, a gente põe no numerador. Essa é a possibilidade do filhote ser amarelo. Só que aí, ele pergunta, e fêmea? E fêmea? Ele quer as 2 condições, amarelo e fêmea. Pois bem, aí a gente vem uma parte da probabilidade que a gente diz a regra do e do ou. Vou usar um exemplo qualquer. Maria quer cursar biologia e estudar em Santa Catarina. Ou seja, nós queremos uma coisa e outra. Roberta quer cursar biologia ou estudar em Santa Catarina. Ela quer uma coisa e outra. É menos focada. Pois bem, quando a gente tem a situação do e, a probabilidade é menor, porque a gente tem 2 condicionantes. Então, nós multiplicamos as probabilidades, multiplicamos as frações. Quando a gente quer uma coisa ou outra, a gente soma as probabilidades. A probabilidade é maior. Vamos voltar para a nossa questão de genética. Ou seja, nós temos, então, 2/3 de probabilidade de ter pelagem amarela. E, gente, a gente multiplica. Então, a gente vai multiplicar pela probabilidade de ser macho ou fêmea. Gente, se é macho ou fêmea, o que é o denominador da nossa fração? Nós temos 2 possibilidades, ou é macho ou é fêmea, considerando a condição normal, né? 2. Fêmea é uma possibilidade, né? Nós temos macho e fêmea, só que a gente quer saber só das fêmeas, então a gente coloca 1. Como é que multiplica a fração? Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Essa é a probabilidade. Vamos simplificar essa fração? Lembra como é que simplifica? Divide os 2 pelo mesmo número. Numerador e denominador, você consegue dividir por 2.
2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. 1/3 é a probabilidade de você ter um filhote amarelo, fêmea. 1/3, alternativa B, 33%. Viram só, gente? A genética nessa questão, ela está no enunciado. O resto é matemática. E eu sei que vocês trabalharam fração lá na primeira aula de matemática, então essa questão ela não é difícil, você só tem que lembrar um pouquinho dos cálculos matemáticos. E a genética no Enem, com muita frequência, ela cai isso, esses heredogramas, tá? Então vocês têm que saber ler, entender que isso aqui é casal, que isso aqui são os filhos, tá? Entender como funciona essa representação e dominar essa matemática básica de probabilidade, tá? Eu acho que acabou meu tempo. Deixa eu só fechar minha apresentação. Parar a apresentação aqui. Então, é isso, gente. É bastante informação, tá? Se vocês ficarem com dúvidas, tem alguma dúvida que vocês queiram falar agora? Querem perguntar alguma coisa agora? Se não, vamos fazer assim. Vocês dão uma estudadinha. Eu vou lançar umas questões de genética no Insta hoje de novo. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato. Vocês têm o meu WhatsApp lá pelo grupo, podem me chamar no WhatsApp, não tem problema nenhum. Genética é treinamento, evolução também. Então, façam muitas questões, tá? Para o Enem é isso, é treinar, porque senão é muito conteúdo. Tá legal? Então, é isso, encerrada a biologia, e agora vocês vão ficar com português. Deixa eu só fechar a gravação.